Sejam muito bem-vindos à 4ª temporada do VOPcast, o seu podcast para cuidar, inspirar e transformar. Olha só, se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, fica aqui meu convite, porque cada convidado carrega algo especial e eu tenho certeza que essa transformação de vida, ela vem através do conhecimento. Então hoje, nesse episódio incrível, eu tenho a alegria de receber, para além de uma excelente profissional, mediadora de conflitos, advogada, fundadora do Instituto Consenso, posso dizer que minha amiga Bettina Costa. E o tema que nós vamos falar hoje é autoconhecimento, o acordo de paz mais poderoso. Você tem dificuldade de conversar, mediar conflitos? As emoções explodem quando você olha e diz, meu Deus, já falei, já fui, e agora? Então hoje você vai receber aqui informações precisas e eu tenho certeza que são poderosas para que você possa mediar a si mesmo e evitar conflitos. Vamos lá? E hoje nós temos aqui ninguém nada menos, como eu tô feliz, minha amiga, de te receber aqui, Bettina Costa, está aí hoje disponibilizando do seu tempo, do seu conhecimento, então seja bem-vinda ao VOPcast. Eu fico super feliz também de estar aqui compartilhando com você. Você sabe da minha admiração nessa caminhada, então a gente fica até emocionada, né? Os olhos brilham. Muito obrigada pelo convite, espero que seja uma troca incrível hoje. Tenho certeza. Bettina, eu já queria começar perguntando para você algo pessoal. Eu acredito que quem está aqui escutando, assistindo a gente, percebe isso. Sempre quando a gente traz um convidado aqui, eu gosto de começar por aquilo que é verdade na vida dele. Eu já te acompanho, como disse, tenho o privilégio de ser sua amiga, e eu vejo que você vive a verdade da mediação. Gente, ela fala, chega, a gente se acalma. Mas eu quero saber se essa questão do autoconhecimento, dessa importância interna para a relação de conflito externo, quando isso se tornou realidade, verdade na sua vida? Olha, eu comecei a me questionar muito a partir do nascimento do meu terceiro filho, né? Mãe de 3, e em 2017 nasceu o caçula, o Benício. E foi um momento assim que eu sempre tive a certeza da maternidade na minha vida. Mas aquela mãe não estava mais se encontrando, não sabia quem era, eu não sabia nem responder o que é que eu gostava, o que é que eu queria, o que é que eu gostava. Então eu fui buscar realmente cursos, experiências que pudessem trazer respostas a perguntas que eu nem fazia. E quando você falou, né, sobre perguntas certas, esses lugares e essas trocas, pessoas foram trazendo as perguntas certas que eu ainda não me fazia. Eu fui me encontrando. Quando eu me encontrei, eu entendi mais do que eu queria buscar, do que era congruente comigo. Afinal de contas, eu já, em 2017, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 15 anos de formada em Direito, advogada, já tinha sido assistente jurídica dentro da empresa familiar, uma indústria, já tinha sido diretora jurídica, depois fui advogar, mas nada daquilo me preenchia. Então, assim, o autoconhecimento surgiu a partir dessa inquietação. Eu estava inconformada, mas não sabia o que fazer com isso, né? Então, quando a gente sente realmente esse chamado desse inconformismo, a gente não sabe ao certo se encontrar, né? Busque com curiosidade entender que caminhos a vida pode te ofertar. Aí as perguntas vão te levando a respostas aos poucos, a gente não pode também criar muita ansiedade, né? E é interessante a sua colocação, porque quando a gente fala em fazer as perguntas certas, nós precisamos de mediadores que nos outorguem, que nos conduzam. De repente você está assistindo a gente e pensa, né? Poxa, me identifiquei com a fala da Bettina. Uau, mãe de 3, teve aí uma linda construção de história de vida, de família, de trabalho, mas eu parei para observar minha vida e eu também não estou conseguindo me encontrar. E eu acho interessante porque, além de termos mediadores corretos para nos fazer as perguntas corretas e nos promover esse espaço de reflexão interno, nós também precisamos saber que existe a nossa escuta interna, a nossa escuta pessoal.
E eu queria te perguntar se existe alguma correlação entre as perguntas que eu faço e a mediação de conflitos. Ai, como tem. Porque a mediação de conflitos é uma técnica, um processo que foi idealizado para o judiciário, para que a gente possa resolver de uma forma melhor os conflitos que são possíveis dentro de relações contínuas. Essas perguntas, como é que o mediador age? Age através de perguntas, através de uma escuta qualificada, para que as pessoas que estão ali envolvidas dentro desse processo de conflitos possam compreender suas necessidades, seus interesses, o que eles querem de verdade ali, como podem reconstruir o diálogo uma vez interrompido. Então, são várias formas de conduzir essas pessoas. E aí foi que eu entendi que a mediação era mais do que um processo, era mais do que um procedimento com etapas e tudo, previsto na lei. Na verdade, ele é um caminho de uma filosofia de vida mesmo, porque toda a compreensão de escuta do outro, ela só melhora a partir do momento que a gente se escuta. Então, primeiro começa com uma autoconsciência. Como é que a gente desenvolve a empatia? Quando a gente consegue reconhecer em nós mesmos esses sentimentos, essas necessidades, esses pensamentos que muitas vezes ou causam um tumulto, meio que um caos, ou então causam tranquilidade. Então, reconhecer aquilo que está vivo dentro de nós nos permite melhorar essa possibilidade de reconhecer no outro, e a gente se conecta assim. Né? Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, o que é que está vivo, como é que eu sei o que está vivo dentro de mim? Aí é a auto-observação, é a autoconsciência, né? Esse estado de presença que a gente pode desenvolver para entender, nossa, eu estou sentindo que hoje eu estou um pouquinho angustiada. Nossa, que sensações do corpo a gente sente, sabe? Essas sensações no corpo, elas nos trazem sintomas, elas nos trazem sinais de que algo pode não estar tão bem, né? Outras vezes, outras sensações, pensamentos muito acelerados, muita coisa acontecendo, a irritabilidade, né? O que está me tirando do sério? Então, você passar a se auto-observar sem julgamento. Ah, e essa parte é mais difícil. Porque, olha só, não é só o sem julgamento, é sem culpa. Sem culpa. Você colocou aí no começo, mãe de 3, minha cunhada é mãe de 4, eu sou mãe de 2 meninos. E às vezes, dar conta de tudo aquilo que nos rodeia na nossa vida intensa, de trabalho domiciliar, de gestão pessoal, enfim. Como que a gente pode fazer e qual caminho a gente pode trilhar para que a gente saia dessa jornada de culpa, Bettina, e a gente possa entrar em negociação com a gente mesmo? Exatamente. Não é fácil porque a gente julga o tempo todo, né? Isso aí é um processo natural do ser humano. A gente vai processar, a gente vai ter opiniões críticas e muitas vezes a gente tem o crítico interno, né? A gente se critica muito, a gente se culpa. Por muitos anos eu também me culpava, né? Algumas transições de ambientes de trabalho eu fiz em virtude dessa culpa materna, de querer estar mais presente com os filhos e tudo. A gente vai desenvolvendo com o tempo uma resiliência quando o diálogo que a gente promove com o outro, a gente promove com a gente. Então já fica essa dica. Qual tem sido o diálogo que você promove nas suas relações? Familiares, do trabalho? Como assim, Amanda? Que diálogo? Vamos, Bettina, vou pedir para você aqui mediar isso. Se eu chego em casa muito cansada, trabalhei o dia inteiro e eu me lembro, aliás, deixa eu pegar esse gancho, eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e eu estava bem estressada, tinha trabalhado, resolvido um monte de coisa e eu cheguei acelerada. 1 milhão de pensamentos, aí dando ordem, faz isso, até que eu parei, respirei e pensei, uau, a minha família está recebendo o meu resto. E isso me trouxe um conflito absurdo, porque para além da culpa, a gente começa a autoestima fica baixa, você se sente a pior mãe de todas, assim, não sei se quem está assistindo a gente pode se identificar com isso. E aí eu parei e disse, quer saber, o caminho que eu estou trilhando não é um caminho saudável. Então, a minha família sempre vai receber as minhas primícias, aquilo que é de melhor, depois de mim. Então, por mim, por eles e por nós. E eu fui
através de terapia, através de... você está dizendo, né? É um conjunto. Promovendo essa autoconsciência. O que a Amanda faz que está prejudicando ela? E aí eu comecei a conversar comigo mesma. E eu acho que isso foi o principal ponto de inflexão mesmo. Eu reconhecer as minhas demandas pessoais e pedir ajuda para as pessoas corretas e certas. E eu me lembro que você, sem nem saber, foi um instrumento disso. Gente, eu sou um pouco acelerada. E a Betina, eu falo que ela tem um versículo da Bíblia que define Betina. Ela é a paz que excede o entendimento. A Betina é calma. E uma vez nós participamos com ela de uma meditação guiada, né? A gente pode dizer assim, um momento reflexivo. Exato. Na escola onde meus filhos estudam, na Grit. E eu me lembro que no meio da meditação, quando a Betina estava falando, eu já tenho facilidade para dormir, quando eu me percebi, gente, eu estava tão relaxada que eu falei assim, gente, se eu for dormir, eu vou dormir a noite inteira hoje. E eu comecei, minha amiga, a praticar isso antes de dormir. Essa respiração concentrada, consciente. E talvez quem esteja nos assistindo, eu quero até que acompanhe a Betina nas redes sociais, ela tem um trabalho maravilhoso. Talvez você não tenha acesso, né, a uma boa psicoterapia, uma boa mediação, alguém que possa te instruir com isso, mas a nossa intenção aqui é levar informação para que você aplique na sua vida e tenha resultados para uma vida emocionalmente saudável. Então, eu queria que você, por favor, se pudesse, dar algumas dicas dessa respiração, dessa mediação interna que nos promove esse estado de atenção plena e de relaxamento. Pronto, perfeito. Eu acho que eu vou pegar algumas palavras-chave, inclusive sua, quando você fala de terapia. Essa compreensão melhor sobre as expressões dentro de mim, sobre a expressão do outro, elas foram uma construção, mas elas também tiveram um papel importante, elas foram construídas a partir de um papel importante da terapia. Né? Há mais de 20 anos eu tenho acompanhamento psicológico, terapia, e eu acredito muito que essas terapeutas que passaram pela minha vida e que hoje, ou tem uma em específico que permanece, né? São formas de a gente amadurecer muito, muito. E aí são vários elementos que vão compondo tudo isso. Tem outra questão também muito da culpa. E aí a primeira palavra que me vem é o perfeccionismo. Quanto a gente se cobra para ser perfeito. Ai, bate. Reage aí, bota nos comentários. Eu entendo que é esse perfeccionismo. Vamos, amiga, porque eu acho que isso vai ser importante aqui. A gente tem que deixar de lado essa ideia de que as coisas são perfeitas. Nós somos humanos e nós vamos errar. E eu também tenho, viu, Amanda, situações muito similares à sua, de chegar carregada. A gente chega naquele automatismo, ou seja, carregando tudo aquilo que a gente vivenciou no dia e, afinal de contas, ninguém tem uma vida tranquila. A gente tem desafios, a gente tem imprevistos, as coisas não saem do jeito que a gente planeja e se a gente vai acumulando essas emoções, não vai extravasando, a gente extravasa onde a gente sente mais segurança, que acha que vai ter o apoio, mas aí a gente extravasa de uma maneira incorreta, digamos assim. Eu já ia falar errada. Você tá vendo como a mediação é boa? Incorreta. E muito além da gente julgar se é certo ou errado, mas que a gente sabe que os impactos disso são terríveis dentro das nossas relações. E já chegou a um ponto, tem uma história muito engraçada, porque assim, como eu venho trabalhando com isso, a gente se cobra essa perfeição, até que eu comecei a entender, não, peraí, eu posso ir no caminho da congruência, mas eu vou dar aquele passo que é possível. E eu cheguei uma vez extravasando em casa, né? Não imagino. Como é que pode? A Betina tão calma, tão tranquila, fala pausado, e aí começou a gritar lá com os filhos. Betina, não aguento. Sim, a Betina grita de vez em quando. E aí o meu marido virou assim, mas cadê a Betina mediadora? Eu me permito ser. E aí antes disso eu sou ser humano, eu vou errar. E aí eu fiz a mesma coisa, porque eu já pratico, pratico a meditação desde a época da pandemia, né? A respiração consciente, meditação, a gente pode até depois falar sobre as diferenças desses termos, mas já pratico desde a pandemia.
Na verdade, eu conheci um pouco antes o Mindfulness, mas de prática diária foi a partir da pandemia. E aí eu respirei fundo 3 vezes, parei, eu disse sim. Aí eu apliquei a CNV, Comunicação Não Violenta. Filho, vem cá. Mamãe pede desculpa. Na verdade, os 3 estavam lá presentes, né? Olha, eu peço desculpa, eu acumulei, eu estou irritada. Ou seja, reconheço o meu sentimento. Olha, passo 1, reconheça o seu sentimento. E aí, eu acumulei muitas coisas durante o dia, não foi fácil. Tudo que eu preciso agora, reconheça a sua necessidade, é de descansar. Reconheça a sua necessidade, passo 2. E aí, ajuda a mamãe, por favor, porque agora, se vocês ficarem brigando assim, não vai resolver. Então, diminui aí o que é que está acontecendo, porque eu estou num dia difícil. E eu não vou conseguir ajudar vocês agora. Então, eu reconstruí. Foi engraçado que a minha do meio, a Catarina, ela disse, não, mamãe não erra. Eu digo, erra. Mamãe erra sim. Ou seja, quando você desenvolve os passos da comunicação não violenta, você também oportuniza os teus filhos a reconhecerem e lançarem fora conceitos que a gente às vezes traz para dentro de casa, como perfeccionista. Então, a mamãe pode errar, a mamãe vai errar. Eu me lembro que uma vez eu disse pro Heitor assim, filho, me perdoe, eu errei com você. Aí ele parou e disse assim, eu não fui para a faculdade. Aí ele, faculdade, mãe? A senhora foi sim. Eu disse, eu não fui para a faculdade de mães. Aí ele parou. Ela existe? Eu disse, não. Mas se existisse, eu teria ido. Porque quando a mamãe faz algo que pode te machucar e te fere, dói mais em mim ainda. Então, a gente está aprendendo junto. Eu acho que reconhecer isso, expressar a necessidade, reformular, dar a eles a instrução, isso é crescer, isso é ensinar, isso é mediar. Exatamente, por isso que eu digo que a mediação é uma filosofia, porque ela traz muitos desses conceitos de como melhorar nossas relações, transformar os diálogos, sabe? Muito além da técnica que está por trás. Ela traz competências, ela traz muitas habilidades que a gente pode aplicar no dia a dia e melhorar as nossas relações, né? Então eu coloquei foco muito no meu trabalho de levar essa concepção para dentro das empresas, para entender assim, opa, como eu lido com os conflitos? Como eu posso lidar com esse desconforto que a gente sente em relação ao conflito? E aí por isso que entra o autoconhecimento, porque eu não sei como eu lido, como é que eu vou lidar com o conflito do outro, né? Como é que eu vou estabelecer diálogos se eu não consigo dialogar comigo? Então, muito além do que é perfeito, é aquilo que pode ser feito de uma maneira melhor. E aí a gente impacta as nossas relações. E o interessante é que quando eu promovo isso dentro das empresas, os líderes estão dizendo assim, olha, eu fui testar isso com a minha família. E a minha esposa virou para mim e disse assim, nossa, mas você está diferente, você está me escutando mais, o que aconteceu de diferente? Né? E ele disse o impacto disso na vida pessoal. Então isso é que é transformador, né? Muito além das relações de trabalho, profissionais, a possibilidade da gente realmente melhorar as outras relações no nosso entorno. E, como mediadora de conflitos, gestora de conflitos, eu também vou errar. Eu também vou ter momentos que vou ser levada pelas emoções ou vou ser levada pelas percepções limitadas. Mas como é que a gente vai reestruturando isso? Né? Eu tenho muita tendência também, às vezes, de ficar calada. Então, eu vou me conhecendo. Opa, eu já sei que eu sou uma pessoa mais tendenciosa a uma passividade, a silenciar, a ficar calada, a abrir mão do meu posicionamento. Então, como eu já sei disso, eu vou me perguntando em que momentos eu posso me posicionar. Ótimo. E em que momentos eu posso levar esse meu diálogo para que eu saia dessa passividade, desse evitamento, para prevenir conflitos futuros. Eu gosto muito de diferenciar o que é evitar do que é prevenir. O evitar é aquilo que eu não quero ver, é aquilo que eu passo para baixo do tapete, é aquilo que eu silencio muitas vezes que poderia ter manifestado e expressado a minha voz. Então, é reconhecer. Quando a gente reconhece em si, eu tenho a necessidade de aqui pontuar isso, como é que eu vou falar isso?
Como é que eu vou estruturar? E aí tudo passa por essa possibilidade da gente se fazer perguntas, da gente aprender como é que a gente faz perguntas. A mediação tem técnicas de como perguntar. E assim a gente vai se conhecendo para lidar com os conflitos cotidianos. Perfeito, perfeito. Você disse a evitação e o segundo ponto? Prevenção. 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 Pronto, eu queria que você pudesse, por favor, falar um pouquinho sobre isso, porque de repente você está assistindo a gente e precisa tomar uma importante decisão na sua vida. Sabe aquela decisão que você para e pensa, nossa, vai mudar toda a minha trajetória. Então, será que eu estou evitando? Ou de que forma eu posso encarar esse desafio, mas de maneira preventiva tomar a melhor decisão? A prevenção, ela vem com ações. Né? Ela não vem com a omissão. É entender quando um silêncio é importante. Sim, porque os momentos de silêncio também são importantes. Ou quando o momento de expressar e como eu vou expressar isso. E existem caminhos de como você expressar, como eu falei sobre a necessidade, reconhecer a necessidade. O que você quer dentro dessa relação? Porque muitas vezes a gente fica brigando em certas situações e a gente nem tem clareza do que a gente quer. Então se perguntar, o que eu quero aqui? O que eu quero nessa relação? O que eu espero disso? E aí, quando a gente sabe o que a gente quer mais na frente, a gente vai construir ações para atingir aquele objetivo. Porque às vezes a gente fica brigando por coisas que não tem nem relação, é mais uma implicância, é mais uma revanche, uma resistência, orgulho. Perfeito. Então, não é sobre negar isso, é reconhecer, eu acho que aqui está tendo alguma inveja, isso está me motivando a agir dessa forma, mas agir dessa forma não vai me levar onde eu quero. Então, como é que eu posso limpar isso, sabe? Por isso que é importante, algumas pessoas conseguem desenvolver esse diálogo interno, outras pessoas não, então é importante ter essa terapia, ou então, se é um conflito que existe, um mediador para auxiliar essas pessoas que estão em conflitos a reconhecerem esses sentimentos embaralhados, sabe? Organizar isso, limpar, para transformar essa relação. Betina, então, dentro da sua experiência, o que você acredita que impede as pessoas de iniciarem esse acordo de paz com elas mesmas? É exatamente esse embaralhado de sentimentos que bloqueiam as nossas decisões. A gente pensa que nossas decisões são racionais e, na verdade, o emocional conta muito. Então, enquanto a gente estiver no remorso, ou remoendo uma situação, ou magoado, essas emoções, a raiva ela é uma energia fantástica de movimento e de ação. Só que quando a gente está imerso nela, a gente fica sem saber de verdade o que é que a gente pretende. Então, o que vai auxiliar mesmo é a gente baixar as tensões daquele momento e auxiliar nessa caminhada para que compreenda quais atitudes podem realmente transformar e ir ao encontro daquilo que a gente quer, né? Reconhecer a nossa necessidade ali dentro daquela relação, comunicar isso ao outro, saber ponderar essas situações. E nem sempre isso vai resultar em um acordo com o outro. Então, se relações rompem, a gente pelo menos entender, né? Esse acordo interno de paz é entender, bem, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu fiz a minha parte, a minha responsabilidade é essa dentro dessa relação, porque nunca existe somente o outro, a culpa é do outro. Não, existe a minha responsabilidade, existe a sua responsabilidade. Entender, bem, nisso eu dei o meu melhor. Não foi possível reconhecer, mas eu estou em paz comigo mesmo. Eu acho que esse é o maior ponto. Baixar essa rede emocional para reconhecer a si e tomar aí a decisão mais prudente nessa tua relação. Bom, eu queria, obviamente, te pedir um ensaio aqui sobre, na verdade, nem é um ensaio, é uma proposta. Você que está nos assistindo, escutou a Betina e disse, uau, eu queria muito promover um momento de pausa, de reflexão, para que eu pudesse reconhecer os meus sentimentos. Mas eu não sei como. Então, minha amiga, por favor, nos conduza aqui a uma breve experiência de mindfulness, de atenção plena. Pronto, eu vou fazer a coerência cardíaca. A coerência cardíaca
é que a gente possa... Eu não vou fazer em 4 tempos, que seria inspirar, segurar, expirar, segurar. Mas de inspirar e expirar. Ótimo. Porque, na verdade, a gente não sabe respirar, né? A gente pensa que está respirando, mas geralmente a respiração é curta. Essa respiração curta acelera o cardíaco, não deixa a gente raciocinar direito. Então, a coerência cardíaca, ela vai trazer uma possibilidade da gente equilibrar. Nem ficar tão relaxado, nem ficar tão acelerado. Para eu não dormir. Exatamente. Então vamos lá. Então a ideia é que a gente sempre tenha as costas eretas, né? A gente possa, para que a gente melhore todo o funcionamento desse mecanismo de respiração. E, por enquanto, eu vou pedir só que a gente inspire em 4 e expire em 4. Se você conseguir inspirar em 5 e expirar em 5, é o equilíbrio melhor aí para a gente chegar, tá? Então, vamos acomodando, colocando as mãos sobre os joelhos. Tenta colocar os ombros um pouquinho para trás, como se relaxasse, tá? Quem quiser fechar os olhos, quem não se sentir à vontade pode só colocar o olhar um pouquinho para baixo, neutro, para que a gente não possa ver que está ao redor, e tem um foco de atenção. E aí você vai inspirar em 4, 3, 2, 1 e expira em 4, 3, 2, 1 e vai regulando isso. 1, 2, 3, 4 e expira. 4, 3, 2, 1 e novamente 1, 2, 3, 4 e expira em 4, 3, 2, 1. Como é breve aqui, essas 3 respirações, elas são importantes para que a gente possa voltar ao nosso centro quando a gente está agitado. Mas o ideal para a gente manter uma coerência cardíaca que dá um efeito ao longo do dia, inclusive de 4 a 5 horas, é praticar durante 4 minutos. Ótimo. É esse ritmo de respiração. Inspira em 5 e expira em 5, tá? Porque eu fiz com 4, porque muitas vezes a gente ainda está com a respiração acelerada para a gente poder atingir o 5 e o 6. Perfeito. Betina, eu te agradeço. Gente, me fez lembrar de um recurso terapêutico que eu utilizo muito na clínica, principalmente com pacientes cujo diagnóstico seja ansiedade. Tanto um TAG quanto um nível de ansiedade inferior, mas essa é uma prática e uma orientação que pode te ajudar, quer seja diante de algum diagnóstico ou fora dele, para o seu início de dia, para você ter um dia onde essa mediação interna comece através dessa prática. Eu quero te agradecer demais, porque foi um momento especial, mas não acabou. Peraí que tem uma surpresa aqui. Nós temos um bate-bola chamado Vida, Otimismo e Propósito. Olha a cara dela. Surpresa. Então, são 3 perguntas em 3 minutos. A primeira, uma dica para viver em paz. Pare, respire antes de agir. Uma dica para lidar com conflitos com otimismo. Olha, a perspectiva positiva. Sempre observe que ninguém é de todo mal, ninguém é de todo bem. Então, nós temos essas dualidades. Reconheça o bem que há no outro também. Uma dica para manter o propósito na caminhada. Sempre pergunte, qual é a direção que eu estou tomando? Isso está fazendo sentido para mim? Isso me faz sentir? Então, aí estão as respostas. Betina, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada, minha amiga. Eu tenho certeza, assim, que em parar para escutar e absorver tudo que você disse aqui, certamente vai receber ferramentas poderosas, não só para o autoconhecimento, mas para a gestão de conflitos e para uma qualidade de vida. Muito obrigada. Vamos fazer o nosso brinde oficial aqui. 1, 2, 3. É isso. Nós esperamos você no próximo episódio. Compartilhe com mais pessoas esse presente que foi o episódio de hoje com a Betina. E muito obrigada por ter estado conosco até o fim.